Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. PTK e Pipoca chegando aqui com mais um vídeo. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos terminar aí essa série relembrando os filmes da franquia Sobrenatural antes da estreia de A Porta Vermelha no próximo dia 6 de julho. E claro, vou trazer aqui Sobrenatural, a última chave, né, que até então foi o último filme lançado aí pela franquia. Agora, mudança na direção mais uma vez, né? A gente continua aí com James Wan e o Leigh Whannell na produção. O Leigh Whannell continua escrevendo esses roteiros aqui, mas aí a gente tem agora o Adam Rubel dirigindo este A Última Chave, prometendo aí intensificar a mitologia, né? Um filme sequência direta de Sobrenatural à Origem e ainda um filme anterior a Sobrenatural lá de 2010, né? O último momento ali da Elise antes de encontrar novamente a família Lambert. Mas antes de eu ir para minha análise aqui deste filme, pedir para você não esquecer de deixar já o seu like e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar as notificações. Faz isso aí enquanto a vinheta vai rodando e eu volto para falar desse filme. Lembrando para vocês que o vídeo aqui tem spoilers. Então, se você ainda não assistiu Sobrenatural A Última Chave, recomendo que assista e depois volte aqui no vídeo. Se já assistiu e não se importa com spoilers, o recomendado é que você continue aqui. Eu tinha dito no vídeo anterior aqui da série que eu acho Sobrenatural Origem o mais fraco. Esse A Última Chave também é fraco, mas não é tão fraco quanto o outro, porque o Adam Rubel ele tenta emular um pouco todo o clima da narrativa, né, anterior que a gente viu ali, empregado pelo James Wan. Então ele tenta manter ali um pouco dessa subjetividade, criar um pouco essa paranoia, para a gente poder prestar atenção nas coisas, né? De repente tem um pé ali em cima do balcão, é uma roupa que parece que é só uma roupa que está pendurada, mas é uma pessoa que está ali esperando a gente atrás de uma pilastra, né? Um ser, né? Um fantasma, né? Então eu acho interessante de você ficar observando ali. Eu acho interessante também a gente intensificar um pouco de mitologia, porque aqui a gente fala muito sobre Porta Vermelha, a gente vê bastante da história da Elise, né, desde ela muito pequena, a gente enfrenta ali uma criatura, né, do mais além que tem total relação com ela, com a família dela, com vários acontecimentos que perturbam a vida dela desde quando ela é muito nova. Então eu acho isso muito interessante, assim, a gente vê um pouco da família dela, a gente sabe um pouco sobre a origem, os pais, o irmão. Aqui a gente tem ainda, né, o Specs e o Tucker, que já estavam trabalhando com ela, começam a trabalhar com ela no terceiro filme, a gente vê esses eventos, e aqui a gente volta a ficar um pouco desconfortável com o tom cômico que é empregado para eles, mas é que eles abraçam isso de uma forma bem intencional, assim, né? Tipo, porque os personagens, a narrativa mesmo mostra que as piadas deles são fora de tom, então eles meio que mantêm os personagens, porque não faria sentido, sendo uma prequel, eles não manterem, e principalmente uma continuação ali do terceiro filme, né? Entre o terceiro e o primeiro, então fica ali aquela coisa de eles precisam estar. E aí eles continuam fora de tom, com o seu tom de comédia ali, mas agora eles ficam mais conscientes de tipo, eles são realmente sem graça, as piadas deles são fora de tom, é para dar um desconforto mesmo, e não é só no público, também nos personagens que estão à volta dele. Eu não sei se eu concordo tanto com essa estratégia, se eu gosto tanto, porque eu acho que quando você faz algo sem graça, com a intenção, ele acaba tendo graça, mas aqui continua sem graça, então é meio complicado assim essa questão toda. Mas eu continuo gostando muito da atuação da Lin Shaye. Eu gosto, como eu falei já aqui, da personagem, eu gosto muito da Elise e etc. Não acho a ameaça também muito grandiosa e muito interessante, assim. Eu acho que é legal você ver um pouco sobre essa questão da Porta Vermelha, né? Porque o personagem que é a grande ameaça, ele tem uma ligação com as Portas Vermelhas, etc. É muito interessante a gente ver isso, porque inclusive pode ser de ajuda agora, né, no próximo filme que vai estrear nos cinemas, já que o título é A Porta Vermelha. Só que eu acho que não é uma ameaça tão interessante assim, e ela mostra indícios que vai ser interessante porque traz um debate muito legal ali, né, quando acontece aqueles acontecimentos, quando eles vão descobrindo o sequestro, a mulher que está presa no porão e o Spence acaba tendo que, né, matar o sequestrador e etc, né, e a Elise tem uma fala muito interessante sobre os demônios às vezes serem muito humanos, né, sobre ser uma coisa, né, que não é só do mais além, mas também é da nossa realidade aqui do nosso dia a dia, e poderia abrir realmente um debate, né, enriquecer a narrativa ali,
falando sobre, né, os demônios que vivem entre nós e não só esses demônios, né, paranormais, sobrenaturais. Só que aí ele se perde, né, quando ele coloca esses tidos de demônios muito humanos como influenciados por demônios sobrenaturais aí, e aí você acaba perdendo um pouco dessa riqueza que o debate poderia acabar trazendo para dentro do filme, né? Ele sendo muito consciente em debater isso, eu acho que traria um escopo muito interessante para a franquia, só que fica pelo meio do caminho. A gente encontra também ali o irmão da Elise e duas sobrinhas, né? Uma dessas sobrinhas é paranormal, também como a tia, a outra acaba sendo, né, sequestrada, né, ficando ali hospitalizada enquanto a alma dela está presa lá no mais além, né? Uma dinâmica muito parecida do que a gente já viu com o Dalton lá no primeiro filme. Vejo muito bem uma atuação muito interessante das duas atrizes que vêm aqui, e acho que os personagens também não são muito interessantes. A história com o irmão dela é legal assim, mas eu acho que também ela é pouco explorada no tempo atual, assim, né? Então eu gostaria de ver um diálogo mais interessante, um trabalho mais próximo ali dos dois. Eu acho que a interação dessas sobrinhas também com o Spencer Tucker acaba também destoando muito do tom do filme, mas eu gosto um pouco mais da direção aqui do que eu gostei do Liu Anel no filme anterior, assim. Continua sendo um pouco fraco, assim, não é um filme muito interessante, os dois primeiros são ainda melhores, mas já é um pouco melhor do que o terceiro, assim, e eu acho que dá pistas, assim, né, coloca ali pontos interessantes do que a gente pode ver de mitologia. Como a gente já viu muita coisa sobre a história da Elísia, né, em relação do que a gente conheceu dela no primeiro filme principalmente, aqui eles tentam entrar mais na mitologia dela mesmo, sobre a história dela e menos sobre a mitologia geral da franquia, apesar da gente ver bastante coisa ali em relação aos Lamberts, principalmente ao Dalton, né, que ali seria o próximo caso que a Elise enfrentaria depois aí desse da chave, que tem total relação com ela. Então eu acho interessante as ligações que fazem, eu acho interessante que eles usam um recurso muito legal que eu gostei sobre você estar no mais além naquele momento ali, só que ao mesmo tempo você está no passado e está no presente, as conexões que fazem com acessos que pessoas tiveram ao mais além há anos atrás, eu acho isso legal, é um conceito que a gente viu lá no segundo filme que eu acho interessante, mas assim ele fica muito assim no meio também, ele não é tão fraco quanto o terceiro, mas ele também fica muito assim mediano demais, e não consegue nem chegar próximo de ser bom, né? Porque eu acho que ele fica um pouco cansativo, ele fica um pouco arrastado, as histórias se misturam muito. Eu acho que o espectador mais desatento assim pode perder muita coisa, não entender o fim da meada, o que está acontecendo realmente ali. Então é um filme que fica um pouco complicado ali, ele é meio intrucado, mas não chega a ser tão fraco como eu falei. O terceiro, assim, dá para você assistir, mas ele também não é tão interessante assim. Então é isso, assim. Vai terminando aqui minha análise sobre a franquia Sobrenatural. Já já vou postar aqui para vocês o que eu achei de Sobrenatural A Porta Vermelha, que, como eu falei, estreia 6 de julho nos cinemas. Então é isso, ó. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado aí dessa série, relembrando os 4 filmes anteriores da franquia Sobrenatural. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre a última chave. Também não esquece do like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? A gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Tchau!